Peraí. Nossa, você clicou em transmitir antes para a música. Pronto! Boa noite para todo mundo. Não sei que a situação do som direto. Erev Tov, Samuel. Erev Tov é boa noite em hebraico, para quem não sabe, entendeu? Na verdade, no nosso caso, tem diferença entre boa noite e bom fim do dia, tipo Erev Tov. Boa noite para todo mundo, boa noite Ana, boa noite Val, Inês, Alexandre, Sueli, boa noite gente, eu estou muito feliz de estar com vocês, entendeu? Vamos. Se você vai me chamar tiozão de novo, eu vou tirar você da sala. Boa noite para todo mundo aqui, gente, eu estou muito feliz. Hoje nós vamos ter, gente, uma aula, eu vou falar para vocês. Vai ser hoje uma aula muito foda, porque nós vamos falar hoje exatamente, hoje como resolver os pilares, tudo que você precisa aprender. Eu vou colocar vocês hoje ensinando você exatamente o caminho certo que você vai precisar para construir a sua liberdade financeira. Então, estou muito entusiasmado com essa aula que nós vamos ter. Hoje vai ser uma aula mesmo, entendeu? Então, algumas regras, meus queridos, para participar. Primeira coisa, queria agradecer esse live de ontem. Tinha milhares de pessoas que assistiram até agora, mais de 25 mil pessoas que já assistiram esse live de ontem. E hoje nós vamos ter uma aula espetacular mesmo. Então, se prepara para isso. Escreve a primeira coisa, de onde vocês são, gente. Eu quero conhecer. Estamos aqui pessoas de todo o Brasil. Eu sei que tem pessoas de fora do Brasil. Então, escreve a cidade que você está, o estado que você está. Se você está de fora, escreve a cidade ou o país. Pessoas do Instagram. Meus queridos, nós estamos fazendo agora a segunda aula. Então, entra no YouTube agora. Estamos no YouTube, já está com mais de 1.300 pessoas. Abrimos a sala 1 minuto atrás. Então, entra para lá, porque vai ter a apresentação agora. Então, você vai precisar entrar. Pessoas do Instagram, entra para cá. Vamos lá. Pessoas de São Paulo, capital, de Londres, de pessoas de Manaus, Brasília, Floripa, Petrópolis, Joinville, Santa Catarina, Ribeirão Preto, meu Deus, Maranhão, São Luís de Maranhão, Blumenau, Porto Velho, Maceió, São Paulo, entendeu? Ferraz de Vasconcelos, aqui, Sorocaba, da minha cidade, Piracicaba, São Paulo. Arthur Nogueira, estado de São Paulo, Natal, Rio Grande do Norte, Fortaleza. Espetacular. Itatiba, São Paulo, Cuiabá, Mato Grosso, Rio de Janeiro, está 20 graus agora do Rio. Está melhorando o Rio. Ontem estava mais frio. Mogi das Cruzes, Floripa, Uberlândia, Belém, Serra do Espírito Santo. Espetacular. São Bernardo do Campo. É incrível. Não. Campinas, Alagoinha, Bahia, Jundiaí. Oh. Nossa Senhora. Muitas pessoas de muitos lugares no Brasil. Eu adoro isso, entendeu? Essa aula que nós vamos ter agora, gente, prepara algumas coisas importantes para vocês aprender e aproveitar essa aula. Pessoas aqui do Japão, Francisco do Japão, nós temos pessoas aqui do, onde aqui? Goiânia, Acre, Minas Gerais, Recife, Guarulhos, Piraquara, onde é? Você tem 11 graus, deve ser sul. Temos aqui pessoas de Canadá, legal. Paraíba, nossa, gente, esse é o poder da internet. Você pode fazer reunião e ter pessoas de todo do mundo inteiro junto, aprendendo junto. É incrível, eu acho isso fenomenal. Às vezes algumas palavras ainda
engata errado, mesmo tendo 20 anos no Brasil. Que legal, estou vendo que várias pessoas de Canadá que estão aqui na sala, muito legal. Eu vi pessoas de Londres, pessoas da Bahia, Nova Jersey, Estados Unidos, muito legal, muito legal. Patos de Paraíba, Chita, meu Deus, nem consegui saber de onde é a cidade. Desculpa, não consegui ler. Chita alguma coisa, entendeu? Fenomenal. Isso, obrigado, Silvia, pela ajuda, por essa palavra, entendeu? João Pessoas, Botucatu, ok. Imbu, legal, Imbu aqui para cima. Piracicaba mais perto ainda. Gente, estamos 5 minutos, já tem mais de 2.000 pessoas ao vivo aqui, gente, realmente, muitas pessoas que querem mudar de vida, muitas pessoas que querem aprender, vai ser muito bom essa parte. Ok, vamos lá. Primeira coisa, algumas coisas para a gente aproveitar realmente essa live. Essa aula que nós vamos ter, esse evento, como quem participou ontem já sabe, que esse evento ele é dividido para 3 aulas, na verdade, é uma aula de 4 horas e meia, mais ou menos, que está dividindo em 3 pedaços. Ontem, hoje e a parte de amanhã. São as 3 partes que nós estamos fazendo. Por que está dividindo para 3 partes? Porque simplesmente por questão que as pessoas não têm capacidade de absorver muitas informações de uma única vez. Por isso que eu dividi em 3 partes para você poder aprender, reler, aprender novamente, ver os vídeos, anotar as coisas que você não entendeu, até que você vai pegar essas mensagens, essas informações, esse conhecimento que eu estou te passando. Eu não quero que você vai gostar dessa aula, eu quero que você vai aproveitar essa aula, que você vai aprender nela. Entendam isso? Então, para isso, algumas coisas. Primeira coisa, gente, eu falei para vocês ontem, nós estamos no mundo de multitarefas. Nos acostumamos hoje a fazer muita coisa ao mesmo tempo, mas a gente faz muitas vezes tudo mal feito. Então, se quiser aproveitar essa aula, você vai precisar se concentrar agora. Concentrar nessa aula. Como você concentra? Simplesmente você tira tudo que pode te atrapalhar. Deixa o celular de lado agora. Não precisa dele se você está assistindo, obviamente, pelo computador. Se você está assistindo pelo celular, fica com ele. Ok? Detalhe pequeno, ok? Fica com eles. Se tem pessoas na sala, chama eles para participar com vocês. Se eles não querem, não tem problema nenhum. Coloca fone de ouvido, fecha a porta e fica concentrado nessa aula. Porque se você vai estar concentrado, você vai aprender. Se você não vai estar concentrado, se você vai estar distraído, infelizmente, você vai pegar algumas ideias. Nossa, legal, o que ele falou exatamente? Eu não sei, eu não lembro da parte que ele falou. E pronto, você não vai aproveitar nada. Segunda coisa, caderno e caneta, gente, sempre. Isso é uma lição de vida. Se quiser aprender as coisas, você tem que tomar notas. A gente não tem capacidade, muitas vezes, de colocar na cabeça, mais ainda quando o assunto é novo. Então, tenha caderno, caneta e anota as coisas. Muitas vezes, coisas que eu vou falar, às vezes eu vou falar rápido, porque eu não quero estender durante muito tempo, você talvez não vai entender, mas você vai anotar, depois vai poder pesquisar, depois poder ver outras coisas, até que esse conteúdo vai entrar na sua cabeça e vai realmente te ajudar a mudar a sua vida. Eu vou falar para vocês uma coisa que a gente conversou ontem. O que falta para vocês? Eu vou perguntar a vocês hoje, e daqui a pouco a gente vai, eu já vou compartilhar a tela, mostrar para vocês exatamente o conteúdo que nós temos para hoje. Se eu vou perguntar a vocês, por que você ainda não tem liberdade financeira? Por que você ainda não tem a vida financeira que você quer? E aí, muito de vocês vai começar a dar desculpas. Não desculpas, na verdade, você vai começar a falar o que você acha que é o motivo que está prejudicando você. Simplesmente o quê? Você vai falar, bem, porque eu não sei investir, bem, porque meus pais nunca me ensinaram, porque eu ganho pouco, porque meu chefe, porque eu não consigo se promover, porque as crianças gastam muito, porque a escola, porque São Paulo está muito caro, porque Rio. Você vai dar N motivos. N motivos. Porque você não tem sucesso financeiro. Mas eu vou falar para vocês, o único motivo que você não tem é porque você, anota para vocês, você não sabe e você nunca aprendeu e nunca foi educado para colocar os 6 pilares na sua vida. Só isso. E eu vou ensinar vocês hoje os 6 pilares. Hoje vai ser a primeira aula para algum de vocês que vai entender o que significa esses 6 pilares da liberdade financeira, essa parte. E amanhã
Eu vou mostrar para vocês exatamente como os judeus aplicam, qual a mentalidade dos judeus para aplicar esses 6 pilares na vida deles. E amanhã, a aula de amanhã vai fechar exatamente todo o conteúdo que a gente tinha nos primeiros 2 dias. Aí você vai entender como não basta ter os pilares, você tem que ter a força e a sabedoria de como colocá-la em prática. E você vai ver como, exatamente por isso que chama sabedoria judaica, mentalidade judaica, como ela coloca isso na prática e faz toda a diferença. Beleza? Algum pedido? Quem não está inscrito no canal, do meu canal de YouTube, por favor, se inscreve, obviamente, e joinhas. Nós estamos com mais de 2.700 pessoas na sala e temos apenas 1.293 likes. Gente, likes é de graça, gente. Sou judeu, então se é de graça, pode dar. Não custa nada, entendeu? Pode clicar no like, vai ser legal. Beleza? Mas, fora disso, vamos lá. Concentrados bastante nisso, ok? Vamos lá. Então, agora eu vou entrar com vocês sobre os 6 pilares. Exatamente o que vocês precisam. Eu vou falar tudo, mas esses 6 pilares você vai ter que ter na sua mente. Presta atenção. Na sua mente, que o que você precisa, os próximos meses, você precisa concentrar de como aprender cada um desses pilares e colocá-los na sua vida. Hoje vai ser aula de abertura. Abertura por quê? 1 hora agora comigo que eu vou passar esse conteúdo não é que vai fazer a diferença na sua vida. Isso vai ser abertura, presta atenção, abertura para você saber exatamente o que você precisa buscar, exatamente o conhecimento que falta para você para mudar a sua vida. Entenda-me isso? E essa é a aula hoje. Então, aqui é a concentração total. O chat, a função dele, da gente conversar. Não é de vocês conversar, é de vocês conversar comigo. Quando eu faço alguma pergunta, você pode responder no chat, aí eu posso comunicar e ver como está fluindo a aula. Isso é extremamente importante, ok? Por isso que fica concentrado, não fica perdendo tempo. Essa parte de escrever no chat, ler o chat, não. Só quando eu faço alguma pergunta, responde pelo chat, aí a gente pode comunicar para essa aula fluir melhor, ok? Essa é a parte. Beleza? Então vamos lá, vamos começar. Muitas pessoas, primeira coisa, muitas pessoas marcaram, me mandaram no Instagram ontem, tiraram foto da aula e me marcaram no Instagram, muitas pessoas que eu não conhecia ainda, que não eram meus seguidores no Instagram. Alguns eu postei, obviamente, não podia postar muito, porque senão vai ter umas 500 fotos no meu Instagram, no History, mas quem marcou, uma coisa importante, muitas pessoas me mandaram ontem no direct perguntando da mentoria, como vai abrir a mentoria, como faz para registrar, tudo isso. Presta atenção. A mentoria, nós vamos falar só amanhã, no final do dia, que nós vamos abrir as vagas para a segunda turma da mentoria. Então, não adianta perguntar antes, amanhã nós vamos abrir, no final da terceira aula, vai ter lugares limitados, ok? Para todo mundo que vai querer escrever, então vai ter que se inscrever rápido para participar da minha segunda mentoria, que vai ser nos próximos meses, que vai simplesmente transformar a sua vida financeira. Você vai ter exatamente esse acompanhamento comigo, para mudar a sua vida. Mas isso vai ser no final da aula amanhã. Então, primeira coisa, o que vocês aprendem, o que vocês entendem a minha filosofia, o que vocês entendem, o que você precisa melhorar na sua vida, o que vocês entendem, o que falta para você construir a sua liberdade financeira. E essa parte mais importante, o que você vai ter consciência. Eu não quero que você vai aprender alguma coisa sem você entender o que falta na sua vida, o que precisa mudar. E as pessoas, muitas vezes, acham que são fatores externos que faltam. Eu falei para vocês isso ontem. Todos os seus problemas na vida, anota para vocês, são internas, ponto. É a culpa sua. Só isso, culpa sua por bem e por mal. E você vai entender isso agora quando a gente vai ensinar os 6 P's e vamos começar com uma parte da mentalidade. Tudo depende de você. Tudo depende da sua mentalidade. Tudo depende do seu interior. Enquanto você não vai mudar o seu interior, nada vai mudar no seu exterior. Não é culpa do governo, não é do país, não é da economia, não é da cidade, não é não é de ninguém. Os seus resultados é reflexo do que você tem dentro de você. Enquanto você não vai mudar o que tem dentro de você, dentro da sua cabeça, nada vai mudar na sua cabeça. Infelizmente, é assim que funciona. Só isso. Infelizmente, isso é a única forma de você entender como você pode mudar a sua vida. Quando você vai mudar seu interior, você vai poder mudar seu exterior. E eu vejo muitas vezes pessoas que eu começo a fazer como mentoria com eles, e eles muitas vezes falam, não, Ben, você não entende, meu problema é isso, meu problema é isso. Eu olho para ele e falo, calma,
Você tem problemas, outros problemas. E agora eu vou ensinar vocês exatamente. Então, vou compartilhar com vocês agora, para vocês entenderem exatamente os 6 P's. Tudo que vocês precisam aprender da sua vida para construir a sua liberdade financeira. Passo após passo. O que você precisa saber, o que você precisa corrigir para você construir a sua liberdade financeira. Ok? Então, deixe-me compartilhar com vocês a minha tela. Vamos lá. Ok. Hoje nós vamos falar exatamente dos 6 P's para a construção da liberdade financeira, ok? Então vamos começar. Para quem não estava ontem, eu vou falar rapidinho dos 10 erros, que essa foi a primeira aula hoje, resumindo em 2 minutos os 10 erros. Exatamente vai encaixar esses 10 erros do que a gente vai aprender agora dos 6 pilares. Primeira coisa, o primeiro erro que as pessoas têm é não saber a diferença entre conhecimento e educação. Muitas pessoas sempre acham que conhecimento é educação. Bem, falta para mim conhecimento. Bem, se eu soubesse isso, não. Não é isso que falta para você na vida. Falta para você educação. Educação, presta atenção à diferença de conhecimento e educação. Educação é a força interna para colocar em prática aquilo que você já sabe. Repetindo, presta atenção. Educação é a força interna de colocar em prática aquilo que você já sabe. E a educação, conhecimento é fácil. Bem, nossa, bem, se eu tivesse seu conhecimento, eu era rica. Não. Se tivesse meu conhecimento, você continuasse igual você está hoje. Como assim, Ben? É isso. Vamos lá, vamos fazer um exercício. Eu vou pegar um PDF, um documento, e eu vou escrever tudo. Tudo que eu sei sobre finanças, e eu vou te mandar por e-mail. Eu vou falar para você, leia. E você vai se transformar o próximo Benzuel. Infelizmente, mesmo que eu vou mandar esse e-mail para centenas e milhares de pessoas, não vai mudar nada na vida das pessoas. Porque você, no máximo, vai ter acesso, nem conhecimento, você vai ter acesso ao conhecimento. Só que é o mais importante, anota para vocês, o mais importante, você tem que ter educação. Educação leva anos para ter, sabiam disso? Educação. E tudo que você sabe, que você faz bem na sua vida, é porque você foi educado. Por isso que eu falo educação alimentar. Entendeu? Por isso que eu falo educação de boas maneiras. Tudo isso leva tempo, leva vida a aprender. E muitas vezes, para isso, você precisa de alguém que fica em cima de você o tempo todo, para corrigindo, até que o conhecimento que você pegou transformou para a educação e agora você está fazendo corretamente. Está entendendo isso? Faz sentido para você o que eu estou falando? Escreve-se para mim eu entender, para eu ver se você está realmente entendendo essa diferença de conhecimento e educação. Porque se você vai entender isso, você vai entender que educação é um processo longo, processo demorado. Infelizmente, a palavra demorado, eu não gostaria que vocês pensassem que isso é fácil. Não, bem, é rapidinho, eu só vou conversar com Ben um pouquinho e minha vida muda. Não. É a educação, e a educação precisa força, precisa disciplina, precisa apanhar, porque você vai aprender uma coisa, vai fazer errado, aí vai pegar você e falar, oh, acorda, seu tonto, você está continuando a fazer errado, faça. E aí, esse processo de educação, esse processo de mentoria, que transforma a vida das pessoas. Você sabe quantas pessoas eu já falei para eles preencher planilha? No Brasil, vocês imaginam que já milhões. Sabe quanto deles preenchem? Porcentagem muito pequena. Por quê? Porque eles não estão comigo, tendo a educação meio, olhar para ele e falar, oh, por que você não preencheu? Preenche logo. E aí sim, esse processo que faz a diferença na vida das pessoas. Segunda coisa, achar que ganhar mais dinheiro resolve a vida. Isso é óbvio, você já deveria saber isso. Muitas pessoas, quando ganhavam salário de estagiário, não sobrava nada, depois promoviam, depois viravam gerente, depois viravam tudo e continua a mesma merda. Não muda nada, só ganha mais, gasta mais, padrão de vida mais elevado e cada vez mais problemas. Comprar tudo parcelado. Quantas pessoas me mandam, ai, Ben, nossa, o carro que eu comprei, putz, agora que nasce, que eu diminui meu salário, eu fico desempregado, eu não sei o que fazer porque eles estão me cobrando. Tudo, porque você compra tudo parcelado, você só aumenta cada vez o risco de vida que você tem. 4 coisas, não sabe investir, deixa na poupança. Hoje, quando a gente vai falar do 6 pilar, no 6º pilar eu vou falar exatamente onde colocar o dinheiro. Não ter fundo de emergência. Simplesmente, entendeu? Ai, vai dar tudo certo. Vai dar, isso mesmo. No país como o Brasil, vai dar tudo certo. Bom pensamento. Não ter mentores na vida, seguir as pessoas erradas.
Talvez mentor é a pessoa mais importante que você tem que buscar. E mentor é difícil pra caramba. Em todas as áreas. Eu procuro sempre mentores em várias áreas da minha vida. E não é fácil, porque as pessoas boas, as pessoas que realmente têm os resultados que eu quero, eles estão extremamente ocupados, extremamente pouco acessíveis, muitas vezes. Então, quando você tem um mentor que pode te ensinar, gruda nele. Sétima coisa, pagar contas atrasadas porque não planeja. Isso é questão de planejamento, isso não é questão de certo ou errado. É questão de planejar. Ah, bem, mas às vezes... Não às vezes, não vem com esse papo. Se você pagou a conta uma semana depois, 10 dias depois, você também podia pagar uma semana antes. Eu tenho um amigo meu que paga aluguel todo mês atrasado. Todo mês, uma semana, 10 dias. Todo mês paga multa, tudo isso. Ele falou, ah, bem, porque está enrolado, porque... Eu falei, pois é, todo mês você está enrolado. Quem sabe você vai ajustar seu relógio para 10 dias antes, você não vai pagar. Não preencher planilha, obviamente não sabe quanto gasta, tem apenas um fonte de renda, muitos dos problemas de vocês é porque tem um fonte de renda e, obviamente, o pior de tudo é culpar os outros pela vida que tem. Ah, porque meus filhos, porque eles gastam muito, porque minha esposa, porque meu marido, porque os pais, porque o país, porque a prefeitura, porque eu não recebo reajuste, porque... Esquece. Todos os seus problemas é resumindo por 6 P's. Vamos começar. Então, os 6 P's que você vai aprender, presta atenção, nós vamos falar hoje sobre mentalidade, ambiente, administração financeira, sair das dívidas, que é o 4º pilar, 5º pilar, ganhar dinheiro, e 6º pilar, investimento. Esses são os 6 pilares que você precisa aprender para corrigir a sua educação financeira, para corrigir sua vida financeira. 6. E muitas de vocês acham, ah, bem, peraí, deixa eu escolher qual é o pilar que eu tenho mais problema. Não, você tem problema em todos. Fica tranquilo. Porque se você não tivesse problema em todos, você já poderia corrigir eles. Então, nós vamos falar exatamente, passo após passo, como corrigir a sua mentalidade financeira. Veja só o som, tá tudo, entendeu? Essa é a parte, ok? Vamos lá. Vamos começar a primeira coisa como o primeiro pilar, o mais importante de tudo. Anota para vocês. A mentalidade é tudo. A mentalidade é tudo. É só uma coisa pequena. Se você tem problemas de som ou imagem, o problema é com você. Ok? O que eu recomendo para vocês, entre e sai novamente na sala, muitas vezes isso resolve. Corrige sua internet, às vezes se você consegue ficar mais perto do roteador, alguma coisa desse tipo vai resolver para você. Beleza? Então, vamos lá. Ok. Então, a primeira coisa, anota para vocês. O primeiro é mentalidade. Mentalidade é tudo. Mentalidade, todos os seus problemas na vida, anota para vocês, em todas as áreas, estão ligados à sua mentalidade. Simplesmente. O que é mentalidade, Ben? Explica. Presta atenção. Concentra no que eu falo agora. Mentalidade é a soma de tudo que você acha certo ou errado a respeito de algum assunto. Essa é a sua mentalidade naquele assunto. Simples. Se a gente vai falar de investimento, o que você acha certo ou errado, isso é sua mentalidade a respeito do investimento. Se a gente falar de gastos, se a gente vai falar de filhos, se a gente vai falar de casamento, de relacionamento, de tudo. Isso é mentalidade. É simplesmente o que você acha certo ou errado naquele assunto. Bem, por que eu acho alguma coisa certo ou errado? Simples. As suas experiências de vida, o que você aprendeu com seus pais, o que você viu de seus pais, o que você viu no ambiente, o que você aprendeu a soma de tudo isso, sua mentalidade. Pronto. Então, essa mentalidade, presta atenção, vai definir a sua programação mental. Você está programado para fazer certas escolhas. Só isso. Você está programado. Vocês acham que vocês escolhem. Vocês acham que vocês escolhem alguma coisa. Você não escolhe. Você está programado. E a vida toda, se você não vai mudar sua programação mental, sem perceber, você sempre vai escolher a mesma coisa. Eu vou dar para vocês exemplo. Vamos lá. Oh, olha que legal. O que é mentalidade? Agora, a sua programação mental define suas escolhas, obviamente, e suas escolhas definem seus resultados, o seu destino. Simples assim. Mentalidade, programação mental, escolhas, destino. Eu vou dar para vocês um exemplo simples. Olha que interessante. Por que vocês estão agora nesse evento? Por que vocês estão na sala? Entendeu? Anota para você. Anota aqui no chat. Por que vocês estão na sala? Por que vocês estão assistindo essa aula? Por quê? Me fala. Pode escrever. Por que vocês estão assistindo essa aula? Qual é o motivo? O que levou você a assistir? A pessoa escreveu sair da merda. Boa. Entendeu?
entendeu? Aprender para mudar de vida, perfeito. Para aprender, para construir liberdade financeira, para terminar, perfeito. Mas se eu vou resumir, olha que interessante, se eu vou resumir todas as perguntas de vocês, olha que interessante, todas as respostas de vocês, nós podemos resumir numa frase, porque você acha importante estar aqui, verdade ou não? Sim, lógico, bem, se eu não achasse importante, eu não estava aqui. E tem outras pessoas que foram convidados para estar, mas não estão aqui, por quê? Porque eles não acharam importante estar. Então, entende, sua mentalidade falou para você que é importante estar na aula, entendeu? Ponto. E se eu vou te convidar para outra aula, em outra oportunidade, você vai querer estar, sim ou não? Sim, lógico, bem. Por quê? Porque você vai continuar achando importante, porque na sua cabeça, aprender sobre finanças, sobre liberdade é importante. Olha que interessante, ótimo. Então, sua mentalidade, sua programação, suas escolhas estão na sala, resultados você está aprendendo, mudando sua vida. Entenda? Mentalidade, programação mental, escolhas, resultados. Outra pessoa que não está aqui, mentalidade, programação, escolha, não está aqui, não muda de vida. Entende? As pessoas depois vão querer mudar de vida, mas não entende que primeiro que você muda mentalidade. E se a gente fala de finanças, todas as suas escolhas, o que você acha que vale a pena gastar, comprar, como você compra, isso é investimento, não, isso gasto, não, eu compro à vista, não, eu compro parcelado, não, uso cada... Todas essas escolhas são uma mentalidade. Enquanto você não corrige mentalidade, você sempre vai repetir os mesmos padrões de erro. E sempre vai ter os mesmos resultados. Simples. Então, vamos lá. Vamos fazer um exercício simples. Vamos lá. Todo mundo pega celular, calculadora, sei lá, o que quiser. E faz uma conta básica. Calcula. Vamos lá. Se quiser, faz a cálculo no caderno. Quanto dinheiro, preste atenção, você tem na sua corrente agora e nos seus investimentos financeiros. Junta esses dois. Quanto dinheiro você tem na sua conta corrente e nas suas aplicações financeiras. Algumas pessoas devem... Puta que pergunta chata, entendeu? Pois é. Agora, presta atenção. A quantidade de dinheiro que você tem na sua conta corrente e nas suas aplicações financeiras é exatamente o tamanho da sua cabeça. Peraí, que? Pode falar como isso, porque saiu zero. Você quer dizer o quê? Pois é, financeiramente, a sua mentalidade não é muito boa. E a sua mentalidade reflete exatamente na quantidade de dinheiro que você tem no seu bolso. Centavo por centavo. Só isso. Bem, mas eu posso mudar isso assim, num segundo. Se eu ganho na loteca, você vai ver. Eu continuo com a mesma cabeça, mas eu vou ter muito dinheiro. Pois é. Você sabe o que acontece com pessoas que ganham na lotérica? Pois é, 3 anos depois gastam tudo. Conheço pessoas que ganharam uma herança inesperada, 3 anos, tudo ainda fica devendo dinheiro. Por quê? Porque muito dinheiro, mentalidade pequena, o dinheiro rapidinho vai acompanhar o tamanho da sua cabeça. 100%. Se você quer mais dinheiro, você tem que pedir mais mentalidade, mais sabedoria. Não adianta ter bolso cheio de dinheiro com cabecinha pequena. Veja jogadores de futebol, atletas, que quando eles estão aposentados, em questão de meses às vezes, nem demora 2, 3 anos, começa a perder tudo que eles construíram. Por quê? Muito dinheiro, cabecinha de oco, perde tudo rapidinho. Então, a primeira coisa que você tem que corrigir é a sua cabeça. Vamos lá, vamos entender 3 tipos de mentalidade. Pobre, classe média e ricos. E muitos de vocês acham que a diferença entre os três é a quantidade de dinheiro que eles têm. Não, bem, a diferença é simples. Pobre ganha pouco, coitadinho do pobre, classe média, eles ganham mais e os ricos ganham muito, por isso que são ricos. Esquece esse negócio. Não tem nada a ver com quanto as pessoas ganham. Nada, presta atenção. Estou te falando, nada a ver. Tem pessoas que ganham pouco e são ricos, e tem pessoas que ganham muito e são pobres. E eu conheço de todos os tipos. Vamos lá. A diferença da mentalidade. O que pobre faz com o dinheiro que ele ganha? Sobrevivência. Paga as contas, se sobra alguma coisa, gasta no final de semana com churrasco. Sobrevivência pura. Eu não vou perder tempo falando nessa sala sobre pobre. Sabe por quê? Porque não tem nenhum pobre aqui na sala. Nenhum. Bem, como você sabe? Simples. Porque pobre não perca. Não fica à noite, às 8 horas da noite, entra por uma aula para aprender sobre mentalidade, sobre finanças, sobre liberdade. Ele está ocupado agora vendo novela ou outra porcaria na televisão. Mas vocês estão aqui nessa sala. Por isso que vocês merecem o parabéns. Mas não fica muito contente porque vocês fazem parte do segundo grupo, que é tão pior quanto. Vamos lá. Classe média. Classe média faz o que com o dinheiro que ele ganha?
Nenhuma aqui, não tem ninguém pobre. Você talvez não tem dinheiro agora. São duas coisas totalmente diferentes. Esquecem disso. Fica concentrado comigo, você vai entender. Vamos lá, classe média. Classe média faz o que com o dinheiro que ele ganha? Gasta, obviamente, mas com o quê? Eu vou falar para vocês. Por que vocês andam de carro e não de ônibus? Ah, bem, porque isso é mais confortável. Por que 2 carros na família e não apenas? Ah, porque é mais confortável. Um para mim, um para minha esposa. Perfeito. Por que você tem casa cada vez maior? Porque é mais confortável, porque cada criança ele tem no quarto dele. A vida toda, a classe média corre atrás de conforto. Tudo que eles ganham, eles aumentam cada vez mais o padrão de vida. E o padrão de vida e o conforto dá o quê? Status. Olha minha casa, olha meu carro, olha as viagens que eu faço, conforto e status. Gasta tudo que eles ganham com isso. E os ricos? O que os ricos gastam? As pessoas falam, ricos querem status, ricos querem dinheiro, rico quer exibir, rico quer ostentar. Não, sua anta, você não conhece rico nenhum. Ricos não querem nada disso. Os verdadeiros ricos, presta atenção, não confunde os ricos falsos, os pobres metidos a rico. Estou falando ricos de verdade. Ricos de verdade só querem uma única coisa, chama liberdade. Só isso. Liberdade. Mais nada. Liberdade de viver conforme seus valores. Eu vou explicar exatamente isso. Presta atenção. Um executivo que trabalha 16 horas por dia e não tem tempo para ver os filhos crescendo, não é rico, não. Que seja claro, é apenas um cara que ganha muito dinheiro. Um empresário que já teve 2 ataques cardíacos de tanto estresse nas empresas, não é rico, não. É apenas um cara que ganha muito dinheiro. Porque o verdadeiro rico acorda na hora que quiser. O verdadeiro rico trabalha com o que quiser, viaja quando quiser, fica com os filhos quanto quiser e quanto tempo quiser. O verdadeiro rico é livre. O restante é apenas pessoas que ganham muito dinheiro. Não confunde essas duas coisas. O que eu ensino às pessoas é ter liberdade. Liberdade para quê, Ben? Para você poder viver seus valores. Se você quer ficar mais tempo com sua família, você vai poder. Se você quer viajar pelo mundo, você vai poder, porque você é livre. Entendam isso? Não confunde essas duas coisas. Ah, fulano ganha muito, deve ser rico. Não, fulano ganha muito, ponto. Rico é outra história. Agora, olha uma coisa interessante. Quando você é rico, que corre atrás da sua liberdade, o que vem como bônus? Exatamente, conforto e status. Os ricos, obviamente, têm no conforto, têm nos carrões, têm tudo. Só que, olha que interessante, quando você é classe média, que corre atrás de conforto e status, o que vem como bônus? Pois é, dívidas, escravidão, sobrevivência. E, infelizmente, as suas escolhas, seu conforto, o status que vocês queriam na vida, infelizmente transformaram você para escravos. Quando você compra carro financiado em 5 anos, você está escravo durante 5 anos para pagar. Quando você financia a sua casa, minha vida, meu sonho, meu pesadelo, são 30 anos de escravidão. Trabalhar mês após mês para pagar a casa que você comprou, que você achou que vai te dar liberdade, mas infelizmente transformou você para mais escravo. Mais uma diferença principal, anota para vocês, planejamento. Qual é o planejamento de pobre? Diária, por isso que existe a palavra diarista. Ganha hoje, pagar as contas amanhã. E classe média? Qual é o planejamento de classe média? Mensal. Se vira nos 30. Ou, deixa eu fazer para vocês uma pergunta. Presta atenção. Ela vai doer um pouquinho. Se você... Cada um de vocês trabalha em uma coisa diferente. Mas se você precisa, presta atenção, o salário, os seus prolabores, o que você ganha, as suas comissões, daqui 30 dias, para pagar as contas do mês, meu filho, você é classe média típica. Você quer me dizer que você está trabalhando já 10 anos, 20 anos, 30 anos e não pode ficar um mês sem o seu salário? Se você não acha isso escravidão, eu não sei o que você considera. Porque os ricos estão nem aí para os ganhos mensais. Ricos sempre planejam anualmente, e se são muito ricos, planejam para décadas para frente. Filosofia de classe média é simples. Não importa quanto ganha, gasta tudo. Ponto. E classe média é mentirosa. Ela sempre fala, não, bem, quando eu vou ganhar mais, quando eu vou ser promovido, aí sim vai começar a sobrar dinheiro. E adivinha o quê? Ganha mais, gasta mais, ganha mais, gasta mais, nunca sobra dinheiro.
Só que ele quer as coisas, ele quer comprar o carro, ele quer comprar as casas, ele quer fazer as viagens. Como ele faz tudo? Tudo financiado, tudo parcelado, tudo. Mas ele não vê problema nenhum nisso. Por quê? Porque lembra que eu falei para vocês, todo mundo na volta dele vive igual. Entende o que eu estou falando? Todo mundo na volta deles vive da mesma formato. Então eles acham normal, todo mundo acha normal. Ninguém xinga alguém que acabou de comprar o carro zero dele financiado. Pô, que idiota você é. O que você faz? Não. Quando o cara volta para o bairro com o carro, então parabéns. Nossa, cara. Que orgulho de você. Já tem carro zero? Não, você é o cara. Não é assim? Ninguém fala para o cara que acabou de comprar, nossa, que anta que você comprou um carro, vai pagar 2, parabéns, sua anta. Ninguém fala isso, todo mundo aplaude, parabéns. Sua mãe te aplaude, seu irmão, não seu cunhado, fica com inveja, o cara já tem carão. Não é assim que funciona. Um cara que compra uma casa financiada para próximos 30 anos, que as parcelas às vezes vai ferrar o salário dele agora, todo mundo aplaude, parabéns, nossa, que casa linda, nossa, parabéns, que casal bonito. É porque todo mundo está seguindo a mesma filosofia. Vocês têm que entender que as pessoas na sua volta, elas têm a filosofia de vida errada. E você está duplicando eles. E simplesmente por isso que você faz as mesmas merdas que eles fazem e todo mundo te aplaude. Só isso. E no final da vida você vai ter os mesmos resultados deles. Por isso, presta atenção. Pelo IBGE no Brasil, vocês não vão acreditar nisso, mas pelo IBGE no Brasil, as pessoas, a maior parte das pessoas nascem em um padrão de vida e termina a vida no mesmo padrão de vida dos pais. Um pouquinho mais alto, um pouquinho mais baixo. Fala, como é possível? 80 anos passa na vida da pessoa, tecnologias diferentes, Brasil diferente, tudo diferente, e no final termina na mesma. Por quê? Porque você adquire a mesma mentalidade deles. Então, você faz sempre as mesmas escolhas, as mesmas profissões, os mesmos ganhos, as mesmas escolhas. Entendam? Isso é filosofia de classe média. Só que eu vou falar para vocês mais uma coisa pior. Essa filosofia de classe média, em épocas de paz, presta atenção, que eu vou ensinar vocês uma coisa muito importante. Em épocas de paz, eles ainda vão. O que isso vai, Ben? Se você tem seu salário mensal, ele chegando todo mês bonitinho, você pode doar ele todo mês, tudo bem. Sabe quando você vai entender a merda que você faz? Quando você vai ficar demitido. Quando o seu comércio vai estar fechado. Quando a sua empresa vai estar passando dificuldades, aí você vai entender. Por quê? Porque você não vai ter os ganhos, entrada de ganhos, ou menos ganhos por mês. E aí todos os erros que você fez na época de paz, você vai começar a pagar por eles. E se você pensa em março do ano passado, quando começou a pandemia no Brasil, quando milhões de negócios estavam fechados, pessoas estavam demitidas, tudo isso, o que aconteceu? Pessoas ficaram desesperadas. Por quê? Porque em épocas de paz não tinha problema nenhum fazer tudo o que eles fizeram. Mas quando vem na época de crise, aí você vê exatamente quem está nadando pelado. E esse que aconteceu no Brasil. Filosofia de classe média é uma merda. Simples assim. Aprenda a mudar essa mentalidade por mentalidade dos ricos. Claro para todo mundo isso? Você está querendo agora aprender a filosofia dos ricos? Eu vou ensinar vocês agora. Presta atenção. A filosofia dos ricos é totalmente diferente. E ele é simples. A fórmula de riqueza ela é simples. Presta atenção. A fórmula dos ricos é isso. Primeiro, presta atenção. Ricos têm ganhos normais. Tira desse negócio da cabeça, bem, porque eu ganho pouco. Não, porque eu preciso ser promovido. Eu preciso virar gerente, executivo. Não. Você precisa aprender. Viver como aquilo que você ganha hoje. No futuro, obviamente, você vai trabalhar para ganhar mais, mas você vai aprender a fórmula de riqueza como que você ganha hoje. Primeira coisa, ricos têm ganhos normais. Porém, ricos gastam menos do que ganham. Isso é indiscutível. Só isso. Indiscutível. Ricos gastam menos do que ganham. Só isso. E não quero saber quanto você ganha por mês. Bem, mas eu ganho... Não quero saber se você ganha salário mínimo. Não importa. Você vai precisar aprender a gastar menos do que você ganha. Ponto. Isso é indiscutível. Aprenda isso. Agora vai ter que sobrar dinheiro todo mês. Tem que sobrar dinheiro. Se não sobrar dinheiro, esquece. Você não vai ser rico nunca. Nem se você vai fazer cambalhota. Não vai. Você vai ter que aprender a sobrar dinheiro todo mês. Ponto final.
tem que sobrar. Bem, o que eu faço com esse dinheiro? A maior parte do classe média, quando sobra dinheiro, eles aumentam o padrão de vida. Faz viagem, compra carro, troca carro, tudo isso. Não, você vai começar a investir esse dinheiro. Em que bem? Em que investir? Presta atenção. Você vai aprender a investir em coisas. Presta atenção. Coisas que vai começar a te dar renda passiva. Renda passiva é aqueles investimentos que te dão retorno, que não depende mais da sua presença. Tipo juros bancários, tipo aluguéis, tipo dividendos. Tudo isso se chama renda passiva. Royalties, direitos autorais, todas essas coisas chamam renda passiva. Então, agora, entenda, você tem seus ganhos do seu emprego, do seu trabalho, do seu negócio, mais um pouco de renda passiva. Quer dizer que você vai manter o padrão de vida, vai sobrar mais dinheiro. Sobra mais dinheiro, você tem mais para investir, você vai ter mais renda passiva. O que é rico? Bem, como eu vou saber se eu sou rico ou não? Simples. Olha, no dia que você vai ter renda passiva, que não depende mais de você, que independente se você acorda de manhã ou não, se você está viajando ou não, você vai continuar a receber essa quantia de dinheiro. E essa quantia de dinheiro da sua renda passiva, ela é igual ou maior do que seu padrão de vida. Esse é o primeiro dia que você pode falar que você é rico. Só isso. Porque nunca mais na sua vida você precisa trabalhar. Só isso, simples. Isso é o verdadeiro rico. O resto são apenas pessoas que ganham muito dinheiro. Não confunde. Porque se ele ganha muito dinheiro, mas tem que ir trabalhar, ele não é rico, ele é classe média alta. Rico é no dia que você pode falar, bem, eu acordo meio-dia todo dia. Rico é no dia que você vai falar, bem, sabe o que eu quero fazer? Eu quero fazer um viagem com você, ficar 3 meses visitando Israel, Egito, tudo isso. E eu posso fazer. Isso é rico. O resto são apenas pessoas que ganham muito dinheiro. E essa é a filosofia dos ricos. Se quiser aprender, você agora aprendeu a fórmula. Vamos lá. Vamos falar agora do segundo pilar, ambiente. Presta atenção. Ambiente dentro de casa. Tem 2 tipos de ambiente que você vai precisar corrigir. Primeiro, ambiente interno, com marido, mulher, filhos, dentro de casa. Você vai aprender depois. Quando você vai querer buscar sua liberdade financeira, você vai ter uma pessoa que vai servir como âncora na sua vida, puxando você para baixo. Você vai ter que corrigir isso. Depois nós vamos falar como corrigir isso. Mas você vai ter que corrigir isso. Por quê? Porque não tem como uma pessoa tentando crescer e uma pessoa puxando ele para baixo o tempo todo. Vai ter que corrigir esse ambiente se você quer crescer na vida. Segundo ambiente, ambiente externo. Amigos, familiares, longe, tudo isso. Isso, correção é mais fácil. Você vai ter que afastar dessas pessoas. As pessoas que puxam você para baixo, você vai ter que fazer escolhas difíceis na vida, às vezes. Mas se você quer crescer, você vai ser sempre a média das 5 pessoas mais próximas a você. E se essas 5 pessoas que você cresceu a vida toda, que o tempo todo fala de crise, problemas, de desemprego, disso, de quem roubou quem, que a prefeitura, que vai ser muito difícil você vai ser alguém na vida. Então, você vai ter que escolher, às vezes, afastar, pelo menos por um tempo, até que você vai crescer e vai corrigir sua mentalidade, vai começar a construir resultados. Ambiente, você vai ter que trabalhar muito correto para corrigir o ambiente. Terceiro pilar, chama administração financeira e padrão de vida correto. E aqui começa, presta atenção. A maior parte das pessoas não sabe quanto eles gastam por mês. Se eu vou perguntar aqui a sala, e temos mais de 4.000 pessoas na sala, eu vou perguntar quanto de vocês sabe, presta atenção, quanto de vocês sabem quanto você gasta por mês, centavo por centavos, menos de 10% dessa sala sabe. Centavo por centavo. Não vem começa a conversar. Bem, eu gasto com a casa, a gente gasta isso, supermercado é mais ou menos isso, com gasolina, escola das crianças. Isso não é administração financeira. Isso é uma vaga noção sobre a sua vida financeira. Vaga noção. E eu vou falar para vocês, R$100 faz diferença, R$200 faz diferença, qualquer valor faz diferença na sua vida. E como você não sabe quanto você gasta por mês, infelizmente, você não consegue administrar corretamente seu dinheiro. Quando você não sabe administrar corretamente seu dinheiro, você muitas vezes gasta mais do que você deveria. Muitas vezes você tem gastos errados. Muitas vezes você tem gastos desnecessários na sua vida. Enquanto você não vai aprender a corrigir e otimizar isso,
sua vida não vai para frente. Então, a primeira coisa, você tem que saber quanto você gasta. Segunda, você vai ter que saber quanto você ganha. E aí você vai comparar essas duas coisas. Vai ter duas opções. Primeira opção, presta atenção. Primeira opção, que você gasta mais do que você ganha. Mas antes do que você gasta, vamos começar com uma opção mais fácil. Você ganha mais do que você gasta. Ótimo, sobra dinheiro todo mês. Qual a primeira coisa que você tem que fazer? Bem, guardar. Antes de guardar, sabe o que você precisa fazer? Primeira coisa, você precisa cortar gastos. Mas peraí, bem, você não acabou de falar que está sobrando dinheiro? Sim, eu falei. Mas gastos, presta atenção, gastos é igual gordura no corpo. Sempre tem de onde tirar. E se você não prestar atenção, eles acumulam. Só isso. Quando você recebe um aumento de salário, você fala, nossa, ontem eu não podia, mas agora a gente pode. Aquele presente que você queria dar para os filhos, ontem você falava para ele, filho, isso não dá, e hoje dá. Aquele restaurante, ontem vocês achavam que um restaurante que custava X por pessoa era boa, hoje imagina, hoje eu ganho mais, eu posso ir para um restaurante melhor. E sem perceber, o tempo todo, você aumenta seu padrão de vida. E muitos de vocês lembram que quando você começou a trabalhar seu primeiro emprego, você ganhava muito menos do que você ganha hoje. Mas conforme o tempo, você subindo, ganhando mais, você começou a permitir mais. Aumentou o padrão, comprando isso, comprando aquilo, aumentando, Agora, roupas são diferentes, tudo isso. E hoje, você ganha às vezes 3, 4, 5 vezes mais do que você ganhava 10 anos atrás e continua não sobrando um tostão. Por quê? Porque você o tempo todo aumenta o padrão de vida. Então, a primeira coisa, você tem que cortar gastos. Parte você guarda, parte você investe. Guarda e investe. Qual a diferença de guardar? Presta atenção. Qual a diferença entre guardar e investir? Presta atenção. Guardar, você sempre vai ter retorno proporcional ao valor que você colocou. Se você vai colocar em qualquer renda fixa, vamos ter só a poupança como exemplo, você sempre vai receber porcentagem em cima do valor que você colocou. Então, se você colocou R$1.000 na poupança, você vai receber juros em cima de R$1.000. Se você colocou 10 mil, juros em cima de 10. Sempre proporcional. Investimento pode te dar retorno totalmente desproporcional ao valor colocado. Presta atenção. Totalmente desproporcional ao valor colocado. Simplesmente isso. Agora, minha pergunta para vocês. Qual o investimento? Pode escrever no chat. Qual o investimento no Brasil que dá mais dinheiro? Pode escrever. Qual o investimento no Brasil que dá mais dinheiro? Pode escrever. Entendeu? Eu quero ver no chat. O investimento no Brasil que dá mais dinheiro. Bolsa, ações, tesouro, não sei. Conhecimento, educação, ouro, IPCA+, conhecimento imóvel, bolsa, tesouro, imóveis, ações, ouro, fundos imobiliários, perfeito. Vamos lá. Eu vou falar para vocês exatamente o que dá mais dinheiro no Brasil. O investimento que dá mais dinheiro no Brasil, em qualquer lugar do mundo, chama investimento em conhecimento. Sempre em educação. Pode custar X reais, um curso, uma mentoria, um livro, X reais, mas pode lhe dar retorno 2 vezes, 5 vezes, 10 vezes mais. Agora me fala uma coisa. Infelizmente, nas nossas cidades, se a gente vai, cada um de nós vai para um shopping na cidade dele, eu posso apostar com vocês que se você vai no shopping no final de semana, a praça de alimentação está lotada. E as livrarias normalmente estão vazias. Um lanche no McDonald's e um livro custa a mesma coisa. Infelizmente, as pessoas enchem o bucho, mas não enchem a cabeça. Por isso que eles estão como estão hoje. Essa é, infelizmente, a filosofia. Se você vê quantas pessoas investem em educação, quantas pessoas fazem realmente para aprender, para melhorar, para corrigir, quanto eles investem em cursos, em mentorias, tudo, você vai ver ridículo o número. Mas as pessoas gastam com televisão, com geladeira, com coisas, com tudo, menos em que pode realmente dar para eles retorno para crescer na vida. Então, isso foi se você ganha mais do que você gasta, mas isso foi fácil. Agora vamos piorar as coisas. Você gasta mais do que você ganha. O que fazer?
Presta atenção. Você gasta mais do que você ganha. O que fazer? Bem, cortar? Vamos lá, escreve o que fazer, gente. Se eu gasto mais do que eu ganho, todo mês eu estou no vermelho. Todo mês eu estou no vermelho. O que fazer? Anota para mim. O que fazer? Eu gasto mais. Fazer o quê? Entendeu? Ah, cortar gastos. Que gasto? Ah, é supérfluo. Presta atenção. Eu vou falar para vocês uma frase extremamente importante para a sua vida. Anota para vocês. Se você vive, presta atenção, isso é muito mais forte do que eu vou falar do que a palavra cortar gastos. Presta atenção. Quando você gasta mês após mês, presta atenção. Quando você gasta mês após mês mais do que você ganha, isso quer dizer, anota para vocês essa palavra que eu vou falar. Você vive no padrão de vida errado. Padrão. Isso não é cota, não gastos a mais, é padrão de vida. Padrão de vida é tudo. Padrão de vida é a casa que você mora, padrão de vida é o supermercado que você compra, padrão de vida é a escola que seus filhos, o carro que você anda. Isso é padrão de vida. E quando você gasta mais do que você ganha, isso quer dizer que você vive no padrão de vida errado. E presta atenção, padrão de vida errado. E num país como o Brasil, isso chama suicídio financeiro. Vou repetir. Padrão de vida errado. Padrão de vida errado. E num país como o Brasil, isso chama suicídio financeiro. Porque os juros que são cobrados aqui, pelas dívidas que você cria, quando você usa o cheque especial, quando você usa cartão, quando você pega empréstimo para tentar acertar as contas do mês, isso é um suicídio. Porque estamos falando do país com os juros mais altos do mundo. Brasil não é país para amadores, Brasil não é país para fazer merdas. Porque o sistema financeiro, o sistema bancário vai acabar com você. Simplesmente isso. Não existe no Brasil viver no padrão de vida errado. Não existe no Brasil, bem, nesse mês estou gastando demais. Não existe isso. Isso vai ferrar você, ferrar sua família. Você vai se tornar ativos do banco. Você vai começar a trabalhar para o banco. Você vai ser funcionário oculto do banco, que trabalha todo mês para pagar o banco. Você tem que entender, não existe no Brasil. Não existe no Brasil viver no padrão de vida errado. Se quiser viver no padrão de vida errado, muda. Vá para o Canadá, vá para os Estados Unidos, vá para a Europa. Lá em Londres, quando você tem cartão de crédito, se você não pagar ele, eles vão cobrar para você juros, 5% ao ano. Então, pode torrar o cartão quanto você quiser. Agora, se você fizesse isso no Brasil, eles vão acabar com sua raça, literalmente. Porque eles vão cobrar por vocês 400% ao ano. Aqui não é brincadeira. Está entendendo o que eu estou falando para vocês? Você precisa aprender as regras do jogo. Não adianta você falar, bem, não sabia, esse mês estava, queria. Não existe isso. Infelizmente, ninguém vai passar mal na sua cabeça, ninguém vai proteger você aqui. Se você vai fazer besteiras financeiras, você vai pagar caro demais para isso. E seus filhos vão pagar caro para isso. Eu já fiz mentorias com famílias que 8 anos estavam atrelados em dívidas. Atolado em dívidas. 8 anos. Os filhos deles já não sabiam o que é alegria em casa, porque a vida toda os pais só brigam em casa por causa do dinheiro. E isso é uma mensagem que passamos o dia todo para os filhos. Os filhos deles que têm 8 anos, hoje são 16 anos. Um tem 16, um tem 14. A vida toda só lembra brigas em casa, por causa das dívidas, dos problemas. Você tem que aprender como viver corretamente no Brasil. Ponto final. Se você vive no padrão de vida errado, você tem uma única coisa a fazer. Uma única coisa. Chama mudança de padrão de vida. E a mudança que você vai precisar aprender a corrigir tudo. Tudo. E esse é extremamente dolorido, corrigir. Por quê? Porque você tem que admitir que você fez erros e você vive erradamente a vida toda. Você tem que admitir para você, tem que admitir para suas famílias, para as pessoas que estão na sua volta. Mas isso é a única forma de você corrigir o seu padrão de vida. Vamos lá, vamos falar agora do quarto pilar, sair das dívidas. Muitas das pessoas aqui na sala, obviamente, estão endividados. Como eu sei disso? Porque 60% das pessoas no Brasil estão endividados. Simples. Como sair de dívidas no Brasil? Eu vou ensinar vocês agora. Você vai começar a aprender agora o método tudo ou nada.
Presta atenção. Esse método tudo ou nada que eu desenvolvi muitos anos atrás, esse método já salvou vida de dezenas de milhares de famílias aqui no Brasil. E você vai aprender agora como sair de dívidas no Brasil. Os conselhos que as pessoas dão lá fora, consultores, todas essas, tudo uma merda de pessoas que talvez nunca foram endividadas na vida e nunca sabem o que eles estão falando. Porque no Brasil não tem esses, você troca os juros maiores para os juros menores. Não tem juros menores, tudo aqui juros altos. Entendeu? Então esquece essas coisas. Você vai ter que aprender o método tudo ou nada se você quer simplesmente aprender como sair de dívidas aqui no Brasil. Então, primeira coisa, esse método não foi feito para transformar ninguém em caloteiro ou ninguém esperto. Esse método foi feito para ensinar você como salvar sua vida. Você vai usar ele uma vez na vida e nunca mais vai repetir isso. Uma vez na vida. Você vai usar esse método, vai quitar suas dívidas e depois vai ter uma vida nova. Beleza? Agora, muito de vocês fala, Ben, nossa, Ben, agora você chegou para o ponto. Agora, Ben, você chegou para o meu problema. Agora, para todo mundo que está endividado na sala. Infelizmente, você acha que seu problema são as dívidas. Lógico, Ben, lógico, você não sabe quantas dívidas eu tenho. Eu tenho uma má novidade para você. Seus problemas não são suas dívidas. Lógico que, Ben. Presta atenção. Seus problemas não são suas dívidas. Suas dívidas são sintomas, presta atenção, eles não é o problema, eles são apenas sintomas do verdadeiro problema que você tem. É o quê? Que você vive no padrão de vida errado, que você tem mentalidade errada. A consequência disso que você é endividado. E como eu sei disso? Que se muito de vocês já tentaram ajudar alguém a sair das dívidas. Muitas vezes a pessoa vem chorando, ai, Ben, porque o cartão, eu não sei o que fazer, você pode me ajudar? Você ajuda a pessoa. Você quita o cartão dele. Você fala, pega o dinheiro, quita para você ter uma vida nova. Incrível que pareça. 3 meses depois, ele volta de novo chorando. Ai, Ben, de novo o cartão. Você fala, você não saiu das dívidas? Pois é. Mas como as dívidas foram apenas sintomas, e não a causa, ele continua gerando a causa, porque ele continua com a mentalidade errada e com o padrão de vida errado. Então, entendendo essa lógica, primeira coisa, você precisa corrigir mentalidade e padrão de vida. Aí sim, você começa a corrigir a parte das dívidas. Os juros no Brasil, muitas pessoas falam, Ben, o gerente do banco fala que o problema no Brasil é a inadimplência muito grande. Tudo mentira. O problema no Brasil, os juros bancários, eles são tão altos, não é por causa da inadimplência, porque a inadimplência no Brasil é muito parecida com países emergentes, às vezes até menos do que outros países emergentes. Mas o que no Brasil chama spread bancário. Spread bancário é o lucro do banco, entre o que ele ganha, quanto ele cobra quando ele empresta, ou quanto ele paga quando ele capta recursos. Essa diferença chama spread bancário. E a diferença é que os bancos no Brasil ganham 10 vezes mais do que bancos lá fora. Isso é a diferença. Por isso que eles ganham tanto, por isso que os juros estão altos no Brasil. Simplesmente isso. Então aprenda as regras do jogo, para de acreditar em mentiras. Muitos de vocês viveram a vida toda cegos, a vida toda seguindo conselhos, seguindo regras, seguindo coisas que não tem nada a ver com a realidade. Comprando propaganda na televisão, comprando conceitos totalmente errados. Você vai começar a aprender agora como funciona realmente as coisas. Então, presta atenção, método tudo ou nada. O método tudo ou nada tem 4 passos. Primeiro passo, nunca consulta seu gerente de banco. Gerente de banco não é seu amigo, muito menos seu consultor financeiro. Eu vou lá para perguntar o que ele acha fazer. Minha dívida agora, eu vou ver lá como ele pode me ajudar. Gerente de banco não ajuda ninguém. Gerente de banco está lá para vender os merdas de produtos do banco. Só isso. Mais nada. Você tem que entender que o banco é um comércio de dinheiro. Só isso. Comércio. Pensa. Supermercado é comércio de produtos, de pão, de açúcar, tudo isso. Banco vende dinheiro. Só isso. E vende carro. Só isso. E como qualquer comércio, eles vão sempre te enfiar os produtos que dão mais lucro. Só isso. E o gerente do banco virou gerente porque ele é ótimo vendedor. Só isso. Ponto final. Então, entenda isso uma vez por todas e para de falar essa frase ingênua de parecer de criança de 5 anos. Eu vou lá para falar com o gerente para ver o que ele pode me ajudar. Entendam isso, assim que funciona. Não é porque são pessoas ruins, gente. Eu tenho ótimos amigos gerentes de banco, pessoas maravilhosas. Mas isso é o trabalho deles, só isso. Então, se entre ele manter o emprego dele, bater as metas, e entre cuidar de você, confia em mim que ele cuida das metas dele. Segunda coisa, tudo ou nada. Presta atenção.
Ouve bem o que eu vou falar agora. O método tudo ou nada. Tudo ou nada quer dizer, ou você, presta atenção no que eu vou falar agora, ou você quita integralmente sua dívida, que é o certo que você deve fazer a vida toda, ou você não paga um tostão dela. Vou repetir. Ou você paga integralmente, ou você não paga um tostão. Se você tem cartão de crédito estourado, cheque especial estourado, empréstimo que você não consegue mais pagar, você só tem duas opções, ou pagar integralmente, ou não pagar um tostão. Bem, mas espera isso, eu não vou pagar, o que vai acontecer, Ben? Nossa, Ben, eles vão sujar meu nome. Calma, filho. Ninguém vai sujar seu nome. O que eles vão fazer, eles vão proteger seu nome para você não fazer mais merda, que eu acho ótimo para muita gente. Ah, Ben, não concordo com isso, não concordo, porque meu pai sempre me ensinou que as coisas mais importantes que a gente tem que ter é o nome. Meu pai também. Mas nome você precisa ter entre duas pessoas honestas, duas pessoas corretas. Quando você empresta seu dinheiro no banco em forma de poupança, ele te paga 2,9% ao ano. Quando você empresta dinheiro dele, ele cobra 100% ao ano, 200%. Onde está a honestidade aqui? Não tem nenhum. É simplesmente aproveitar o lado mais fraco da história, que nesse caso é você. Então, entre cuidar da minha família e entre manter meu nome, eu cuido da minha família. Então, esquece desse conceito de nome limpo, todas essas bobagens que eu vendo para você a vida toda, para manter vocês escravos. Eu vejo pessoas, eu recebi todo dia, pessoas me mandando no Instagram, ai, Ben, eu não sei o que vai fazer, eu estou pegando empréstimo atrás de empréstimo, porque eu tenho medo que vai sujar meu nome. Oh, sua anta, presta atenção. Até quando você vai começar a corrida de tentar manter seu nome e te enfiando em dívidas cada vez mais? Você tem que aprender as regras do jogo, gente. Cada país tem regras. Isso que eu estou falando para você, são regras do jogo. E se você não vai aprender as regras do jogo, você vai continuar sendo vítima desse sistema. Você vai ter uma anta que continuando, simplesmente trabalhando para fazer o banco cada vez mais rico. Só isso que você faz. Você tem que aprender as regras do jogo. Não adianta falar, não sabia, ninguém me ensinou. Agora eu estou ensinando você. Como funciona aqui no Brasil. Então aprenda. Terceira regra. Uma dívida fica uma dívida. Presta atenção. Se você fez um empréstimo que você não consegue pagar, jamais você vai refinanciar. Como assim, Ben? Você pegou um empréstimo, você não consegue... Vamos lá, vamos dar um número, só para ficar claro. Você pegou, sei lá, 10 mil reais no banco, sei lá, pegou 12 parcelas de 1.200. Pronto. Pagou um mês, pagou o segundo, terceiro mês, não consegue pagar. O que as pessoas fazem? Volta para o banco chorando. Ai, meu direito, eu não consigo pagar. O que posso fazer? Fala, calma, o banco vai te ajudar. Nós vamos refinanciar essa dívida. Em vez de parcela de 1.200, a parcela vai cair para 800. Ai, você fala, ai, que bom que está me ajudando. Só que em vez de 12 parcelas, vai para 24 parcelas. Só isso que você faz. Então, uma dívida que era de 10 mil, agora virou 20 mil. Então, você só está cavando um buraco cada vez mais fundo. Presta atenção. Se você não consegue pagar essa dívida, você vai morrer com ela. Você não vai emendar outra dívida. Terceira regra. E quarta regra. Você tem que ter controle emocional de aprender exatamente o que eu estou te ensinando aqui. Controle emocional de fazer exatamente o que eu estou te ensinando aqui. Ah, bem, mas o que vai acontecer se eu não vou pagar? Oh, calma, presta atenção. No Brasil temos dois tipos de cobrança. Judicial e extrajudicial. Correto? Não, errado. No Brasil só temos cobrança judicial. Bem, mas essa cobrança extrajudicial, esses escritores que me ligam, o que eles podem fazer? Nada. Como assim, Ben? Nada, 0, rosca, não pode fazer nada. Como assim, Ben? É isso mesmo. Vou mostrar para vocês já. Primeira coisa, por que o banco não entra com processo judicial? Presta atenção. Processo judicial é caro. Ele demora, ele precisa dos advogados do banco, perícia contábil, vai ser julgamento, você pode recorrer, você sabe a novela aqui no Brasil, e depois tem a fase de execução. Então, mesmo que você perdeu o processo, aí o juiz vai falar, fulano, você tem que pagar para o banco. Aí você fala, mas eu não tenho nada. Então, o juiz vai falar, então, vamos ver o que pode tirar de você. O imóvel que você mora, que seja único da família, não pode tirar. Móveis e utilidades domésticas também não. Vestuários também não. Salário ou renda de qualquer espécie também não pode tirar de vocês. Bens de uso profissional também não. E valores em cadernetas de poupança até limite de 40 salário mínimo também não pode tirar do devedor. Vocês conhecem muitos devedores que têm mais que isso?
Não, bem. Pois é, agora você entendeu porque 98% dos processos bancários não chegam para a justiça, porque não vale a pena. Só isso. O que o banco vai fazer, Ben? Simples, vai tentar cobrar, e se ele não consegue cobrar, ele vai passar por um escritório de cobrança. O que o escritório de cobrança pode fazer, Ben? Nada, só encher seu saco. Ah, Ben, mas eles ameaçam. Eles ameaçam, sabe por quê? Porque cachorro que late não morde, se eles podiam morder, não precisava ameaçar. Alguém já recebeu a ameaça da polícia? Nós vamos te prender. Olha, eu estou ligado para avisar que... Não, a polícia vai lá e prende. Por quê? Porque ela pode morder. Escritório de cobrança não pode fazer nada. Só encher seu saco. Mas como você é ignorante e não sabe seu direito, você fica tudo apavorado, volta para o banco, faz um péssimo negócio de novo e continua endividado para mais muitos anos. Qual é o seu direito? Primeira coisa, você tem que ser informado pelo valor exato cobrado. Ninguém pode te ligar. Fulano, você está devendo 30 mil reais. Você fala, mas como assim 30 mil? Eu lembro que no cartão eu usei só 11 mil. Como você chega para 30? É 30? Dívida. Não, eles têm que te mandar formulário, planilha de evolução da dívida. Você tem esse direito. Segunda coisa, ser cobrado exclusivamente pelo titular do crédito. Sabiam que esse negócio que eles passam, por exemplo, você está devendo no Itaú e ele está vendendo sua dívida? Isso é errado. Ele precisava informar você que ele está quebrando seu sigilo bancário, porque ele está avisando os outros que você tem dívida. Então, ele está expondo sua situação. E terceira coisa, ser cobrado de modo amigável. Sim, pela lei 8078, artigo 71, utilizar a cobrança de dívidas de ameaça, coação, constrangimento físico e moral, afirmações falsas, incorretas, enganosas, de qualquer outro procedimento que expõe o consumidor injustificamente a ridículo, interfere no seu trabalho, descanso ou lazer, isso dá pena de detenção de 3 meses a 1 ano em multa. Você quer me dizer que esses negócios que eles me ligam 30 vezes por dia, ligam para minha mãe, ligam no trabalho, eles não podem fazer? Não, não podem. Então, por que eles fazem? Porque você é ignorante, porque você não sabe seu direito. Simples. O sistema se alimenta da sua ignorância. Por isso que é fácil. Pessoas ignorantes fazem ameaçar, eles fazem constranger, eles fazem fazer qualquer coisa. Porque falam, você é devedor, posso te humilhar, posso fazer qualquer coisa com você. Não, não pode. Não pode nada disso. Sabia disso? E se você vai aprender a gravar as ligações e vai dar com o processo judicial, você até ganha danos morais. Ai, meu Deus, mas por que ninguém me ensina isso? Pois é. Porque o sistema se alimenta da sua ignorância. Isso. Bem, mas eu posso perder minha casa somente nessas condições. Se você, obviamente, tem um financiamento e não vai pagar, se você deu sua casa como garantia de empréstimo, jamais na sua vida você vai dar sua casa como garantia de empréstimo, dívidas de IPTU, condomínios e sendo fiador para terceiros. Então, nunca seja essas coisas. Fora disso, você não vai perder a casa que você mora. Vamos falar agora do quarto pilar, do quinto pilar agora, ganhar dinheiro. Bem, presta atenção, você tem que entender que a ordem, olha como eu estou ensinando vocês, isso é exatamente a ordem que eu ensino na mentoria. Ordem, pilar por pilar, nessa ordem. Vocês entendem que você não pode pular, não pode mudar a ordem, não pode fazer nada disso. Você tem que aprender pilar por pilar. Exatamente esses pilares, essa ordem que a mentoria CSP construída em cima dela. Por isso que são todas as semanas que eu ensino na mentoria, é exatamente um por um. Um por um. Não adianta pular. Se você pula, você não vai avançar na sua vida. Ah, bem, eu queria aprender só como investir. Não adianta. Se você tem péssima mentalidade, padrão de vida errado, não adianta você aprender a investir. Não vai servir para nada. Tem que aprender exatamente nessa ordem, certo? Claro para todo mundo que eu estou falando para vocês. Está começando a entender o que significa a ordem, certo, dos pilares. E essa é a formação da educação que você precisa ter, se você quer mudar a sua vida. Exatamente esse formato, passo após passo. Primeiro, mentalidade, ambiente, padrão de vida correto, quitar dívidas. Agora sim, podemos ganhar mais dinheiro. E aí, depois que a gente ganha mais dinheiro, nós podemos começar a aprender e começar a investir. Exatamente essa parte que você vai aprender comigo, passo após passo. Por isso que a mentoria ela é focada exatamente nesses 6 pilares. E esses 6 pilares, quando a pessoa aprenda, e não só tendo conhecimento, quando ele se educa a fazer, aí sim muda a vida deles. Tá claro para todo mundo? Se você entende o raciocínio, escreve sim, para eu entender que você está entendendo exatamente por que os 6 pilares que mudam a vida das pessoas. Porque quando você tem essa educação financeira, quando você tem a educação financeira, você sim pode mudar a sua vida. Isso não é um milagre, nossa, bem, não. É simplesmente quando você aprende, passo após passo, pilar após pilar, você aprende como corrigir a sua vida financeira.
E esse é exatamente o que a mentoria CSP está construindo. Que você vai ficar comigo semana após semana, aula após aula, e eu vou corrigir pilar após pilar. E eu não vou permitir você pular para a próxima pilar enquanto você não corrigir isso. E esse que faz toda a diferença. Essa é a educação. Não é conhecimento, a educação. E esse que está baseado na mentoria. Porque no momento que você tem alguém que tem os resultados, que fica em cima de você e verifica que você fez a lição de casa e você está mudando, aí sim, você começa a mudar a sua vida. E esse é exatamente faz tudo. Agora vamos falar de ganhar dinheiro. Bem, o que precisa para ganhar dinheiro? São algumas coisas que impedem as pessoas de ganhar mais dinheiro. Orgulho, um deles, falta de proatividade e preguiça. 3 coisas. Ah, bem, mas eu chego muito cansado em casa. Ah, bem, eu não vou fazer essas coisas. Eu não estudei para fazer essas coisas. Pois é, continua com a vida que tem. Só isso, são escolhas. Sempre tem formas de você ganhar mais. E quando você ganha mais, quando você tem um padrão de vida correto e ganha mais, isso acelera e muito a velocidade da sua liberdade financeira. Vamos falar agora do 6º pilar, sobre investimento. Vamos falar sobre liberdade financeira. Presta atenção. Primeira coisa, você tem que se pagar primeiro. Anota para vocês, essa é a regra quando a gente fala de investimento. A maior parte das pessoas, simplesmente, a maior parte das pessoas vivem no padrão de vida errado. O que quer dizer padrão de vida errado? Padrão de vida que não sobra dinheiro. Por isso que eles não têm para investir. E muitos deles não têm essa regra que tem que se pagar primeiro. Primeiro, o dinheiro cai na sua mão, o salário caiu, o polabos caiu, a comissão caiu, tudo a forma que você ganha, já separa o dinheiro que você vai investir. Ai, bem, mas eu tenho medo que vai faltar dinheiro. Eu sei que você tem medo, mas você vai ter que confiar em mim e fazer isso. Porque essa é a única forma que você vai garantir que vai ser o dinheiro que vai para investimento. Se você não vai fazer isso, infelizmente, não vai sobrar dinheiro no final. Não vai. Não vai. Primeira coisa, tem que separar dinheiro. Por que isso? Eu não vou ensinar toda a filosofia, mas você vai precisar aprender uma coisa. Tem 2 forças que nos movem. Sobrevivência e crescimento. Nós fazemos 99% das coisas para sobreviver, naturalmente. E a gente faz muito pouco para crescer. Sobreviver é pagar contas. Por isso que a gente consegue o tempo todo pagar as contas. De um jeito ou outro. Quando você fica desempregado, você consegue... Você dá um jeito, porque você precisa sobreviver. Você não vai deixar cortar a luz. Você vai dar um jeito para sobreviver. Agora, investir dinheiro, guardar dinheiro faz parte do crescimento. E o crescimento, ele é 10 vezes mais fraco do que sobrevivência. Por isso que a gente consegue pagar contas, mas não consegue muitas vezes investir. Por isso que você vai ter que aprender exatamente a conta contrária. Você precisa, primeira coisa, aprender, primeira coisa, investir, para depois cuidar da sua sobrevivência. Vamos lá. Temos 2 fases na vida. Presta atenção. 2 fases. Primeira fase chama fase de acumulação. Fase na sua vida que você vai acumular dinheiro. Depois vai ter fase na sua vida onde você vai aproveitar esse dinheiro. Quer dizer que você vai usar esse dinheiro a seu favor. E essa é a fase de remuneração. Bem, quanto dinheiro eu preciso na minha vida? Presta atenção. Você precisa, vamos lá, eu vou ensinar vocês a fórmula de quanto dinheiro você precisa para construir a sua liberdade financeira. Tá. Você precisa pegar seu padrão de vida que você quer viver e multiplicar ele por 250. Certo? Padrão de vida, entendeu? Padrão de vida multiplica versus 250. Então, se seu padrão de vida é 5 mil versus 250. Se o seu padrão de vida é 10 mil reais, é versus 250. Se o seu padrão de vida é 2 mil reais, é versus 250. Primeira coisa que você tem que fazer. Segunda coisa, você tem que saber qual é a sua situação atual. Quanto patrimônio você já tem, já conquistou. Aí, do valor que você precisa, você vai descontar o patrimônio que você já tem. Agora você vai ter um valor. Ah, falta para mim X. Beleza. Agora você vai calcular quanto dinheiro você consegue investir por mês e você vai colocar na fórmula de juros compostos e você vai saber exatamente quanto tempo na sua vida, em quantos anos, no ritmo que você está, você vai conquistar a sua liberdade financeira. Depois eu explico para vocês com calma essa fórmula. Mas essa é a fórmula exata para construir liberdade financeira. Quando você vai saber exatamente o valor que você precisa, você vai poder saber em quantos anos você vai conseguir a sua liberdade financeira. Ok? Vamos lá. Agora vamos aprender onde colocar o dinheiro.
Ontem eu falei para vocês da poupança. Presta atenção. Quem perdeu a aula ontem, quem perdeu a aula ontem, gente, veja depois a aula 1. A aula 1 ainda fica gravada, a gente ainda não tirou no ar. Vai depois, volta para a aula 1, ela está no YouTube. Veja a aula 1, que vai fazer para você todo o complemento do aula 2 hoje. Eu falei para você que quem deixa na poupança simplesmente um tiro no pé. Pessoas que deixam na poupança, infelizmente, daqui a alguns anos vai ter uma surpresa tão desagradável na vida deles, que eles vão perceber que a vida toda eles trabalharam para juntar dinheiro e cada vez eles têm menos dinheiro. Entendam isso? Por quê? Porque o juros da poupança, que hoje está pagando 2,9, ele é menos do que a inflação. Quer dizer que o dinheiro que está na poupança, cada ano ele está diminuindo. Por isso que você vai precisar aprender onde colocar. Eu vou falar para vocês, o Tesouro Direto, eu quero que vocês entendam uma coisa. O Tesouro Direto é a nossa referência, presta atenção, referência. Não quer dizer que o título lá você não pode encontrar um título melhor. Pode encontrar. Se você sabe procurar, sabe investir, às vezes você encontra títulos melhores. Mas sempre o Tesouro Direto vai ser a sua referência. Quer dizer, você sempre vai comprar. É melhor do que o Tesouro ou pior? Se é pior do que o Tesouro, eu sempre vou colocar no Tesouro, porque o Tesouro Direto é sempre mais seguro do que qualquer outro lugar. Ponto. Ok? Vamos lá. Quais os títulos que tem no Tesouro Direto? Para quem tem esse negócio na cabeça, 250 não é 250 reais, é 250 vezes, Shirley, padrão de vida, tá? Shirley perguntou por que 250. É 250 vezes seu padrão de vida, ok? Essa parte. Para quê? Para depois poder viver com 5% desse valor que você conquistou. Depois eu explico isso com calma. Então, vamos lá, vamos entender. Primeira coisa, você tem que conhecer os títulos do Tesouro. O Tesouro Direto são títulos do governo. Ele sempre considera os lugares mais seguros para investir dinheiro. Por quê? Porque tem a segurança do Tesouro Nacional. Quer dizer que o Tesouro Nacional tem vários mecanismos para proteger seu dinheiro. Então, fica tranquilo com essa parte. Então, vamos lá. Temos três tipos de títulos que tem no Tesouro Direto. Vamos lá. Primeiro título, chamamos títulos Tesouro Selic. Selic vai pagar, como o nome do Selic, ele vai pagar o Selic do mercado, se agora ele está 4,25, ele vai pagar 4,25, e nesse caso mais 0,23. Então, quer dizer que ele vai pagar por volta de 4,5% ao ano. Por que eu tenho que usar o Selic? Simples. O Selic, ela serve para quê? Selic serve para fundo de emergência. Lembra? 6 a 12 vezes é o meu padrão de vida. Todo mundo aqui na sala precisa ter seu fundo de emergência. 6 a 12 vezes o seu padrão de vida. Para quê? Para se proteger, para proteger sua família. Coisas acontecem, acidente acontece, doenças acontecem, coisas ruins acontecem. Você precisa ter dinheiro que vai proteger você. Você pode ficar desempregado, seu comércio pode ficar fechado, sua empresa fechada. Você precisa de algum lugar que você pode tirar o dinheiro imediatamente. O Tesouro Selic serve para isso. Só isso. Para fundo de emergência. Ponto. Concentra comigo. Depois do fundo de emergência, o que precisamos fazer? Você pode usar os prefixados. Prefixados é quando você tem juros prefixados. Nesse caso, você está vendo juros de 8%, 9% prefixados. Você sabe exatamente quanto você vai colocar e quanto você vai tirar daqui 1 ano, daqui 2, daqui 5, simplesmente porque está prefixado. E o terceiro, que é o mais importante de todos os títulos, chama IPCA+. IPCA+, para mim, é o melhor lugar para colocar de renda fixa. Por quê? Porque aqui você vai receber, presta atenção, você vai receber inflação mais juros prefixados. Se a gente vai olhar, por exemplo, para 2035, quer dizer, se você vai deixar hoje o dinheiro até ano 2035, você vai ter inflação mais juros prefixados. Nesse caso, IPCA+, a inflação está por volta de 6%, mais 4% de inflação, isso que de prefixado quer dizer que esse título está pagando 10% ao ano, 10%. Estamos falando de poupança que paga 2,9%. Esse IPCA+, está pagando 3 vezes mais do que 3 vezes mais. Vocês entendem? Então, todo mundo que tem dinheiro na poupança, pelo amor de Deus, tira de lá e coloca no IPCA+, se você pretende deixar por muito tempo o seu dinheiro. Entenderam? Pegamos agora a ideia? Não pode deixar seu dinheiro na poupança para longo prazo. Para curto prazo, tudo bem. É menos mal. Se você deixa para alguns meses, 2 meses, 3 meses, beleza, ok? Agora, foca
Se você pretende deixar para 2 anos, 3 anos, 5 anos, 10 anos, perfeito, você usa o IPCA+. Já dei para vocês uma dica muito importante. Outro investimento, depois que você colocou parte na renda fixa, fala bem, e os fundos imobiliários? Fundos imobiliários é uma opção boa que você pode investir. Quem gosta de modalidade de investimento em imóveis, hoje fundos imobiliários, no meu ponto de vista, é 1000 vezes melhor do que imóveis físicos. Simplesmente isso. Bem, eu gosto de receber aluguéis, ótimo, tenha fundos imobiliários. Você vai ter a mesma função com 10 vezes menos dor de cabeça, com liquidez de ar, com toda essa parte, ok? E tem vários tipos de fundos imobiliários, depois eu ensino vocês exatamente como escolher essa parte. Fundos imobiliários, importante que eles vão ter fundos grandes, com múltiplo inquilinos, e obviamente que eles têm liquidez, beleza? Isso aqui vocês podem ver só exemplo de fundos imobiliários, você pode ver que a rentabilidade deles anual, dividend yield deles, você está vendo aqui fundos que dão 9% por ano, 8% por ano, 7% por ano, isso é muitas vezes, dobro às vezes, do que você consegue de imóvel convencional. Tem agora esse negócio que todo mundo está preocupado com a ameaça de tributação, tudo isso, relaxa, não é isso que vai mudar. Porque você vai ter a tributação, o valor da fundo vai cair e aí a rentabilidade vai compensar. Então, não tira o sono de vocês por isso. Continua sendo um ótimo negócio, pode ter certeza. Beleza. Vamos lá. Outro lugar que você pode construir sua carteira de investimento, parte na renda variável, é na Bolsa de Valores. Agora, muitos de vocês têm ideias totalmente erradas sobre a Bolsa de Valores. Infelizmente, culturalmente no Brasil, mentalidade no Brasil, falta de educação no Brasil, as pessoas não aprendem a investir. E, infelizmente, se você quer se tornar rico, um dos lugares que você vai ter que aprender é como investir na Bolsa. Agora, bem, mas eu vou ter que fazer day trade, todas as coisas. Não, esquece essas coisas. O que você vai ter que aprender é que a Bolsa é o lugar onde você pode se tornar sócio das melhores empresas do Brasil. Sócio. Quando você compra ação de uma empresa, se você compra ação da Vale, você se tornou sócio da Vale. Se você compra ações do Banco Inter, você se tornou sócio do Banco Inter. Você se tornou sócio. Sócio minoritário, mas sócio. Então, se você vai escolher boas ações e vai se tornar sócio deles, você vai poder ganhar em duas formas. Primeiro, quando essas ações vão subir, e a segunda, boas empresas que têm lucro, eles simplesmente paga bons dividendos. E se você recebe bons dividendos, o que isso quer dizer? Quer dizer que você pode ter sua renda passiva através de uma carteira de ações. Você está começando a entender, você pode ter parte do seu dinheiro, por exemplo, no Tesouro, no IPCA, que você está te pagando, pode ser em fundos imobiliários, pode ser uma carteira de ações, e você começa a construir a sua liberdade financeira. Isso, por exemplo, empresas que pagam bons dividendos, nós temos a Cyrela que pagou ano passado 11% ao ano, Itaúsa pagou 9%, Qualicorp pagou 8%, então você pode ter uma boa rentabilidade da sua carteira através de dividendos, e aí sim, você constrói uma carteira de investimento. E aí, quando você vai ter essa carteira formada, isso sim pode representar sua liberdade financeira. Só que essa carteira, presta atenção à ideia, essa carteira, você só vai ter ela no final do processo. Lembra? São 6 pilares. Investimento é o último. Primeiro, eu vou ter que ensinar você como corrigir sua mentalidade, corrigir o padrão de vida. Vocês entendem que é um passo após passo que você corrige para você realmente construir a sua liberdade financeira. Entendam isso? Por isso que as pessoas falam, bem, mas nossa, investimento parece tão longe. Lógico que está longe de você, porque você está em outro mundo. Você está no mundo da sobrevivência, você está no mundo de pagar contas, mundo das dívidas. Enquanto você não vai sair desse mundo, você nunca vai aprender o investimento. Então, por isso que as 6 pilares são exatamente, passo após passo, levar você da situação que você está e levar você pilar por pilar, pilar por pilar, pilar por pilar, até que você vai chegar para um ponto onde você se torna investidor, você faz seus investimentos, e um dia você vai ter carteira, pode ser essa, pode ser outra, não importa, só isso é só uma ideia, não fica fixado nesse tipo de carteira, que um dia que essa carteira pode sim te dar a sua liberdade financeira. Entenda uma filosofia? A filosofia é exatamente isso. Como você constrói do ponto que você está
até o ponto da liberdade financeira. Por isso que a mentoria, ela serve para as pessoas que querem ser investidores, que eu ensino isso, mas ela serve para as pessoas que estão nas dívidas, serve para pessoas que têm mentalidade errada, tem pessoas que têm viver para dar uma dívida, ela serve para todas as pessoas que realmente querem aprender os pilares da liberdade financeira. E isso que faz a diferença na vida. Por isso que isso não é um milagre. Ai, bem, me dá uma dica. Esquece. Eu não dou dica, eu ensino, eu educo as pessoas para construir simplesmente passo após passo como construir a liberdade financeira deles. Agora, você tem que estar disposto, e esse é o nome do jogo. Você tem que estar disposto a mudar a sua vida financeira. Você está disposto a aprender. Você está disposto a mudar os conceitos errados. Você está disposto a abrir mão de uma mentalidade errada que você tinha a vida toda. Está disposto de abrir a mente, aprender e corrigir e colocar em prática. E essa é a questão. Se você está disposto a fazer essas coisas, eu posso ensinar vocês passo após passo como fazer. Esse é o segredo. Se você está disposto a aprender. A pergunta para mim, para vocês. Vocês estão dispostos a aprender realmente como mudar a vida de vocês? Se você está disposto, escreve isso só para saber se você está realmente disposto para corrigir. Perfeito. Perfeito. Aliás, se vocês estão gostando da aula, por favor, tem muita gente que ainda não deram like, gente. Dá uma like, né? Não custa nada. Tá. Ok. Vamos lá. Presta atenção agora. Qual a próxima coisa que eu tenho que fazer, Ben? Agora você tem que aprender como a mentalidade judaica, como a gente aplica esses 6 pilares. Entendam isso? Isso é exatamente o encaixo em cima disso. Como eu posso ter a mentalidade correta? Como funciona a mentalidade judaica? Como os judeus pensam? Por que tem tantos judeus ricos? Obviamente tem judeus pobres, né? Gente, não tem nenhuma dúvida nisso. Mas tem 50 vezes mais judeus ricos do que qualquer outro povo, só para vocês entenderem os números. Então, qual é a mentalidade? O que eles fazem diferente? O que eles aprendem em casa diferente do que a maior parte das pessoas? E esse nós vamos trabalhar agora na terceira aula. Na terceira aula, eu vou ensinar vocês exatamente como encaixar a mentalidade judaica, quais os princípios judaicos, os princípios bíblicos, como eles encaixam nos 6 pilares e transformem os 6 pilares para realmente a mentalidade da prosperidade judaica. E esse nós vamos trabalhar exatamente na aula. Entendam a sequência? Primeiro, você entende os 6 pilares. Agora eu quero que você vai entender como colocar esses 6 pilares na sua vida financeira. Entendeu? E esse que vai fazer. Deixa-me sair do compartilhamento da tela, porque eu já mostrei quase a aula de amanhã, mas vai ter que esperar para a aula de amanhã para ver. Perfeito. Perfeito. Vamos lá. Presta atenção agora. Amanhã, para mim, amanhã vai ser a aula mais importante de todos. Por quê? Porque 6 pilares, sem a mentalidade correta, mentalidade judaica errada, não vai ser suficiente. Então, amanhã, eu vou ensinar vocês 10 pilares da mentalidade judaica. 10 pilares da mentalidade judaica. 10 coisas que você provavelmente nunca aprendeu na vida. E você vai aprender eles, como colocar eles na sua vida amanhã. Então, você vai aprender passo após passo como aplicar eles na sua vida financeira. E aí, a partir da terceira aula, você vai entender exatamente o conceito da liberdade financeira judaica, de como você constrói ela. E você vai entender como alguém que chegou para o Brasil, sem falar português, sem conhecer ninguém, sem dinheiro e sem família aqui de apoio, consegue construir a liberdade financeira dele e se tornar rico aqui no Brasil. Então, ninguém aqui na sala, ninguém vai poder ter desculpas. Ah, bem, mas, bem, não sei se é para mim, não sei bem, porque minha família é muito humilde. Esquece. Todas as desculpas que você pode pensar, porque você não pode ter, você pode apagá-las da sua cabeça. Apaga. Ah, bem, mas minha família, será que... Esquece sua família. Esquece todas as desculpas que você quer dar porque você não é capaz de fazer. Porque qualquer pessoa é capaz. Qualquer. Basta você realmente querer.
E esse é o nome do jogo. Você quer de verdade? Você está disposto a mudar? Porque essa é a escolha de cada um de vocês. A mentoria que nós vamos ter amanhã, que nós vamos abrir amanhã no final do dia, no final da aula de amanhã, ela não é para todo mundo, ela é para as pessoas que querem mudar, para as pessoas que estão dispostas, pessoas que estão dispostas a mudar de vida. E não importa a sua situação, se você quer realmente mudar, você vai aprender. Você vai ter que aprender passo após passo como aplicar esses 6 pilares na sua vida. E eu vou te acompanhar todo o processo, do início até a sua liberdade financeira, até a parte do investimento. Ah, bem, mas eu não sei nada. Fica tranquilo. Nós vamos ter suficiente tempo para ensinar você passo após passo como você vai corrigir. Mas isso vai ser somente amanhã no final do dia. Então, amanhã a aula mais importante, porque nós vamos trabalhar sobre a mentalidade judaica. Eu vou ensinar vocês os princípios judaicos, 10 mandamentos judaicos para liberdade financeira. Aí você vai pegar esses mandamentos, você vai entender exatamente como eles encaixam nos 6 P's, e você vai entender como eles podem aplicar na sua vida. Amanhã a aula começa em ponto, às 8 horas, aqui vai ser a terceira aula. Quem ainda não deu like, entende? Eu vou colocar agora uma foto dessa aula no Instagram. Eu quero que você vá lá, se você gostou dessa aula, você vai lá no meu Instagram e escreve o que você aprendeu, o que mais marcou você nessa aula. Escreve alguma coisa dessa aula para eu saber se você está realmente interagindo comigo nessa aula, que você está aprendendo, que você está anotando. Vai lá, vai ter foto no meu Instagram todos vocês conhecem. Vai lá e na foto que vai ter lá, daqui a pouco ele vai estar lá, escreve seu comentário. O que você mais aprendeu, o que mais marcou você nessa aula, ok? Eu quero colocar aqui agora, ver se a gente consegue colocar umas vídeo curto, de uns 3 minutos. Eu quero ver algumas dos meus mentorados que a gente fez da outra turma. Eu quero só para vocês conhecerem um pouquinho a história deles, ok? E amanhã, às 8 horas em ponto, nós vamos encontrar aqui nessa aula, ok? 8 horas em ponto aqui, não atrasa, tenha compromisso com você de estar aqui na hora, aprendendo passo após passo. Falei para vocês no começo, muitas vezes as pessoas querem ter resultados, querem ter sucesso, querem mudar de vida, mas às vezes não tem nem compromisso com eles mesmos de executar alguma ação simples. Então, eu quero mostrar para vocês esses vídeos, 3 minutos, e amanhã eu vou colocar agora a foto no Instagram, depois que terminar esses vídeos. Vá lá no Instagram, escreve, comenta alguma coisa que você aprendeu comigo, alguma coisa que você marcou nessa aula, e amanhã à noite, 8 horas da noite, a terceira aula, e nós vamos encerrar esse ciclo. Amanhã nós vamos aprender exatamente os 10 mandamentos judaicos, como eles aplicam exatamente nos 6 pilares. Aí sim, você vai ter toda a visão, todo o quadro de como começar a mudar a sua vida financeira, ok? Deixa eu compartilhar para vocês esse vídeo. Olá, meu nome é Neide Brito, de Guarulhos, São Paulo, e vim aqui para dizer a diferença que essa mentoria do Benzuel tem feito na minha vida. Comecei 2021 enrolada nos cartões, sem saber qual seria a saída, mas procurando dicas na internet, me deparei com um judeu falando: não pague as suas dívidas. Como assim? Um judeu dando essa dica? Opa, alguma coisa tem aí, vou ver o que é. E me deparei com um conteúdo rico, riquíssimo. E quando veio um convite para fazer a mentoria, não pensei 2 vezes. E posso dizer agora que uma pessoa que não sabia nada de educação financeira, em 3 meses, tem uma diferença total na minha vida. Consigo agora até ajudar algumas pessoas da família, dando dicas, ensinando. 61 anos e não sabia nada de educação financeira. Mas o bem ensina de uma maneira tão simples e com tanta firmeza que não tem como eu não mudar a minha vida. Porque a mudança, ela depende de mim. Ela não depende dos outros. E a minha mentalidade de que era impossível você mudar as coisas na sua vida, ela caiu por terra. Porque encontrei uma pessoa que nos coloca, nos puxa para frente e nos coloca numa situação assim: você pode. Você pode. Então, existe uma diferença agora na minha vida. O antes e o depois da mentoria Benzuel.
Muito obrigada, Ben, porque você tem feito a diferença na minha vida. A mentoria 6 Pilares para a Liberdade Financeira foi um divisor de águas na minha vida financeira e pessoal. Essa mentoria me deu instrumentos poderosos para alcançar a tão almejada liberdade financeira, como também a viver em equilíbrio em outras áreas da vida, pessoal, emocional, espiritual, já que a vida financeira interfere em todas as demais áreas. Sem dúvida, foi o melhor investimento que eu fiz em 2021 e um dos melhores investimentos que eu fiz na minha vida. Sou médica, nunca havia feito uma mentoria financeira, infelizmente a educação financeira não faz parte da cultura brasileira. Eu não esperava encontrar uma mentoria com conhecimento tão rico, com conteúdo tão rico. Eu já posso ver os resultados positivos de ter feito essa mentoria na minha vida financeira e na minha vida pessoal. O Ben ensina de uma maneira muito objetiva, muito didática, e não somente nos ensina, mas nos educa para que a gente possa colocar o que a gente aprende em prática da maneira certa, na ordem certa, através dos 6 pilares. E também já me tornei uma multiplicadora desse conhecimento, levando a outras pessoas tudo que eu aprendo na mentoria. Eu recomendo a todos que façam a mentoria. Eu posso dizer que Ben Zuel não é somente o melhor mentor financeiro do Brasil, mas também o melhor life coach. Por isso, a minha palavra para o Ben, para toda a equipe de apoio, só pode ser uma: gratidão. Toda Rabá. Beijo no coração. Incrível. Perfeito. Gente, meus queridos, terminamos a segunda aula. Amanhã, gente, às 8 horas em ponto, todo mundo aqui. Já postamos a foto no Instagram. Vai lá, comenta alguma coisa, o que você aprendeu, o que você gostou dessa aula. Dá uma like lá nessa parte. E amanhã, 8 horas, a gente vai começar a nossa aula. Vai ser a terceira aula. Nós vamos falar exatamente os pilares da mentalidade, os mandamentos judaicos, como eles fazem, exatamente as coisas que vai fazer toda a diferença na sua vida. Gente, obrigado por toda a participação de todo mundo, foi uma aula espetacular, um beijo no coração para todo mundo, e amanhã, a terceira aula, nós vamos encerrar, aprender os mandamentos judaicos, vai fazer toda a diferença na sua vida, ok? Beijo no coração, a gente vai ver agora no Instagram, todo mundo comenta lá, eu vou poder curtir, ver os comentários de vocês, e amanhã a última aula de encerramento, amanhã às 8 horas. Beijos, tchau, meus queridos.